Depois de muitos meses, estamos aqui, mais uma vez, respondendo perguntas que vocês enviaram lá no nosso Instagram. Confere aí. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que assiste o canal do Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou um dos apresentadores do Introvertendo e hoje eu venho ler as perguntas que vocês mandaram pra gente lá no Instagram. Primeiro eu vou ler as perguntas que vocês fizeram publicamente, depois eu leio as que o pessoal mandou no privado. Halef perguntou: queria entender o mecanismo do hiperfoco. Bom, o hiperfoco é uma das principais características mencionadas ali nos manuais, né, principalmente o DSM-5, que fala que o hiperfoco é um interesse exagerado e fixo em algum tema. Como isso funciona? A pessoa ela tem um interesse por algum tema e ela pode se aprofundar naquilo de uma forma que ela perca a noção do tempo, que ela pode prejudicar outras atividades, né, dentro do seu costume, mas também o hiperfoco tem um sentido dentro da comunidade do autismo, principalmente por parte dos autistas, ressignificado de ser algo bom, de ser algo que traz especialidade, profundidade. Então você pode transformar esse hiperfoco, esse interesse grande em um tema, em uma profissão, por exemplo, ou uma atividade que seja lucrativa ou que tenha uma importância cultural ou social. Caroline Oshiro perguntou: você pensa em ter filhos? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Falando tecnicamente, já pensei, mas o mundo está muito complicado, né? Então é algo que a gente... que eu não... Pra falar a verdade, eu nem penso tanto assim. Danilo Rocha perguntou: queria saber como funcionam as terapias. Eu não entendi muito bem assim, o sentido da pergunta, mas se você estiver perguntando no sentido geral de terapias para autismo, elas visam geralmente desenvolvimento em algum sentido, seja a aprendizagem no seu nível mais básico ou até mesmo melhor desenvolvimento na vida social. Então a gente tem vários tipos de terapias dentro da comunidade do autismo e isso aí depende da pessoa, né, especificamente, porque cada pessoa dentro do espectro tem necessidades específicas, tem demandas específicas e também tem as questões financeiras, tem as questões de evidências científicas, etc. Por exemplo, para uma parte dos autistas, uma coisa muito recomendada é terapia cognitivo-comportamental, né, que tem evidência para autismo. Por outro lado, já tem alguns casos como integração sensorial, por exemplo, que também é outra prática baseada em evidências, e tem algumas pessoas também que gostam da terapia ABA. Enfim, tem vários tipos, mas para falar especificamente sobre ela já é um pouco mais complicado, visto que eu não tenho muito domínio sobre esse tema. E para falar a verdade, eu não gosto muito de discutir terapias, porque não é um assunto assim, do meu interesse, sabe, dentro da comunidade. Mas basicamente o objetivo é esse: melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando esse objetivo não é cumprido, tem alguma coisa errada. Ou a prática do profissional é incorreta, ou talvez aquele tipo de tratamento específico não é bom para aquela pessoa. Aquilo que não traz desenvolvimento é porque tem alguma coisa errada. E agora eu vou partir para as perguntas que vocês fizeram no privado, beleza? Uma pessoa que nos acompanha no Introvertendo mandou uma mensagem no privado e eu não vou identificar porque eu não sei se gostaria, tá? Depois do diagnóstico em 2016, comecei a tomar remédio sertralina. Tenho muito medo de parar de tomar. Vocês tomam remédio também? A gente precisa tomar remédio para sempre? Olha, é uma pergunta muito interessante, tá? Porque é o seguinte, sertralina é um antidepressivo, certo? E dentro da classe de medicamentos você tem as tarjas. Você tem a tarja preta e você tem a tarja vermelha. O que essas tarjas significam, falando de uma forma bem popular? A tarja preta é aquele remédio que costuma dar dependência, por isso ele precisa ser tomado com muito cuidado. A tarja vermelha já tem menos riscos para isso, tá? Todo tipo de tratamento psiquiátrico, psicológico que tenha, né, medicação, sempre é feito com o objetivo de melhor ser, como eu diria, temporário, entendeu? Então, por exemplo, a sertralina, até onde eu sei, né, você faz o tratamento, assim também como outros antidepressivos, como a mirtazapina, paroxetina e etc. Esses remédios, eles são para serem tomados durante um período com acompanhamento do profissional e aí quando os sintomas saem, você faz o desmame, né? Você perguntou, a gente precisa tomar remédio para sempre? Não necessariamente, aí tudo depende do indivíduo, né? No caso do autismo, hoje em dia a gente trata as comorbidades, o core do autismo não tem nenhum remédio específico.
Dizem que vai sair um remédio para autismo em 2022, que vai ajudar principalmente nessa dificuldade de interação social, mas nada muito bem estruturado, tá? E aí, então, de uma forma geral, se você está bem desenvolvido, se você está num ambiente bem adaptado, se você tem uma rotina saudável, muito provavelmente, em alguns casos, você não vai precisar tomar remédio nenhum. Eu já tenho 1 ano e meio que eu não tomo nenhuma medicação, tô em alta e tô de boa. E tem mais uma pergunta no privado, que também eu não vou identificar para não expor, que fez assim: gostaria de saber o que você sente quando tem crise e como sai dela. Olha, denominar crise é uma questão bastante complicada, né? A crise, no meu entender, e senso comum, não falando cientificamente, é quando você sai de um estado de normalidade e, enfim, você se desconecta de uma forma geral, tá? É muito complicado, para falar a verdade, né? Porque tem muitas pessoas que, justamente, né, pelo conceito de crise, não vão conseguir ter esse autocontrole para evitar autoagressão e etc. E a gente sabe que tem algumas pessoas dentro do espectro que, quando entram em crise, elas podem se machucar bastante. E em alguns casos podem machucar os outros, mas isso é muito pouco comum, é muito mais frequente a pessoa se autoagredir. Então é algo que a gente precisa aí ter um pouco de atenção. E o tratamento, né, como a gente falou nas outras perguntas, está muito direcionado a isso. Eu queria agradecer bastante as perguntas que vocês mandaram, é um prazer sempre tirar dúvidas de vocês. Se alguma pergunta foi mal respondida ou se vocês ainda querem tirar mais dúvidas, perguntem aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder, talvez eu demore, mas não esqueça de fazer a pergunta e acompanhe a gente nas redes sociais, tá? Se você quiser fazer perguntas pra gente em algum futuro vídeo, então siga a gente lá no Instagram, @introvertendo, não deixe de nos acompanhar, que de tempos em tempos a gente faz um vídeo respondendo perguntas de vocês, beleza? Um abraço.